espero que você esteja bem, já na última palestra do dia. Eu sou Fernando Caferata, sou especialista em justiça e segurança do vídeo, vou estar coordenando e moderando o painel aqui com o Dr. Inácio Cano. Eu vou falar esse portunhol ainda um pouco ruim, mas acho que dá para compreender. O Inácio fala um portunhol muito melhor que eu. Só para apresentar, Inácio é professor titular no Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele possui uma graduação e doutorado em Sociologia pela Universidade Complutense de Madrid. Tem experiência na área de psicologia social e sociologia, atuando nos temas de direitos humanos, violência e segurança. Ele tem, para mim, um dos melhores papers que trabalham os programas de redução dos homicídios que têm sido escritos. Então, eu recomendo muito esse paper dele para ler. E ele vai nos estar falando das maras em El Salvador. Assim que, Inácio, fica com você. É importante mencionar que o doutor Miguel Cruz, ele tinha uma questão pessoal. A mãe dele tem falecido no final da semana, então ele não vai estar atendendo virtual. Então, ficamos com o Inácio. Por sorte, vamos a ter tempo de fazer perguntas para ele e falar com ele. Assim que é todo de você. Muito obrigado, Fernando. Boa tarde a todo mundo. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite para estar aqui hoje. Em segundo lugar, dizer que estou valorado porque tenho tanto tempo, que é um risco, né, ter tanto tempo pela frente. Bom, a nossa mesa se chama obrigado. O combate às maras, né, e a política de segurança em El Salvador. O seminário se intitula Segurança Pública, Direitos Humanos e Democracia. Se fosse feito em El Salvador, o seminário deveria se intitular Segurança Pública sem Direitos Humanos nem Democracia. Então, vou apresentar essa realidade. Vou dar um pouquinho de contexto, sobretudo para o pessoal daqui do Brasil, que talvez não conheça muito El Salvador. El Salvador é um país com altíssimos níveis de violência historicamente. No ano 1932, teve um levantamento camponês que resultou na morte de entre 20 mil e 30 mil pessoas, que foram mortas em poucas semanas. Depois teve uma guerra civil entre 1980 e 1991, na qual morreram aproximadamente 80 mil pessoas. A grande maioria foram executadas e não morreram em combate. Tem ampla difusão de armas de fogo. E depois do fim do conflito armado, da Guerra Civil, com a paz de Chapultepec em 1991, a expectativa do país e do mundo era que o El Salvador iria se tornar um lugar pacífico. Não foi isso que aconteceu. De fato, as taxas de homicídio aumentaram no final, depois do fim da guerra, inclusive considerando as pessoas mortas em conflito armado. O número de mortos de forma violenta cresceu, né, depois que chegou a paz. Estados Unidos começou a deportar, sobretudo de Califórnia, Los Angeles, membros de gangues de salvadorenhos jovens que eram flagrados cometendo crimes e então eram imediatamente deportados a El Salvador. Esses jovens voltavam a El Salvador sem conhecer muita gente, sem uma rede pessoal, já com o estigma de terem cometido crimes, e encontraram um campo muito fértil, num país cheio de armas, cheio de jovens desmobilizados, tanto da guerrilha, do FMLN, quanto do exército, que foi diminuído drasticamente depois do conflito armado, e isso acabou gerando, então, níveis de criminalidade muito elevados. A taxa de homicídios em El Salvador chegou a 106 por 100 mil no ano 2015, que foi o pico da violência, que é uma das taxas mais altas já observadas para um país, e é uma violência letal de características epidêmicas, ou seja, é muito intensa e com picos muito pronunciados, para cima, sobretudo, mas também para baixo. Os governos salvadorenhos tentaram enfrentar esse problema de duas formas. O primeiro é que nós chamamos de mão dura, né, dureza, inclusive tomando medidas que eram ilegais, inconstitucionais, e o governo sabia disso, mas enquanto o processo rolava na Corte Suprema, o governo aplicava as medidas. Esses planos, chamados de plano mano dura e plano super mano dura, porque o que a gente faz na América Latina, quando uma receita não funciona, a gente dobra a dosagem, né? É a nossa tradição. Não funcionou, dá o dobro, se não dá o triplo. Esses processos se saldaram com o fortalecimento das maras, das gangues. Tem basicamente 3 gangues muito poderosas, e essas gangues exerceram um domínio inconteste sobre amplas áreas do país. Então, para vocês terem uma ideia, para sair de casa de manhã, você tinha que pagar para a gangue para poder sair,
e para voltar para casa tinha que voltar a pagar. Se você tinha um ônibus, o dono do ônibus tinha que pagar para poder circular, senão matava o motorista. Então, muitas atividades cotidianas estavam sujeitas à extorsão. O que o governo fez, além da mão dura, foi negociar com as maras, negociar com esses grupos criminosos. Essa negociação nunca foi aberta, sempre foi negada pelos governos, embora em um determinado momento o governo não teve mais como negar, porque o governo melhorou as condições das penitenciárias, quer dizer, muito ruins, são muito ruins, em troca de uma diminuição da violência. Quem pilotou isso foi o ministro, na verdade, da Defesa, nem foi o ministro de Justiça, foi o ministro da Defesa, e nas negociações prévias a essa decisão, que o governo, como eu dizia, nunca assumiu como própria, havia uma disputa entre os policiais que achavam que não adiantava nada negociar com as maras, porque os líderes não iriam conseguir controlar a violência na rua, e os militares que achavam que sim. Então, fizeram, e a violência caiu drasticamente, caiu em torno de 60% a 70% depois da negociação, a violência letal com as maras. Inclusive, as maras brindaram para o presidente, na época, o presente de um dia sem homicídios, porque o presidente, na época, iria falar na cimeira da OEA, em Cartagena de Índias, então as maras deram de presente para ele um dia sem homicídios. Então se mostrou que, de fato, a cúpula, as lideranças desses grupos criminosos controlavam, de fato, a violência letal no país. Depois, se alguém tiver interesse, a gente pode falar mais sobre esse processo de negociação. O processo se rompe, basicamente, porque o governo nunca assume plenamente esse processo, não há transparência nenhuma e começam a aparecer imagens dos presos com prostitutas dentro do presídio, os presos saindo para fazer coisas fora e voltando. Então, o governo acaba tendo que interromper esse processo, a violência volta a disparar, chega nesse máximo histórico, e nesse processo de altos e baixos entra esse novo governo do presidente Bukele. Bukele, como todos os seus antecessores, negocia com as maras. E, como todos os seus antecessores, nega que esteja negociando com as maras. Por que não sabemos que ele negocia? Temos provas incontrovertíveis. Temos, por um lado, investigações do Poder Judicial nos Estados Unidos que mostram essa negociação. Por outro lado, temos investigações jornalísticas de El Faro, que é um jornal online, provavelmente o jornal de investigação mais prestigioso da América Central e eu quase diria da América Latina. Então, esse processo de negociação continua e, num determinado momento, em 2022, há uma explosão de homicídios durante um fim de semana. Até esse momento, as gangues, as maras, tinham se acostumado a negociar com os homicídios, né? O homicídio constituía para as maras uma mercadoria, né, com a qual era possível negociar com o governo. Nesse momento, mataram muita gente e o governo, então, decretou o estado de exceção no dia 27 de março de 2022. Esse estado de exceção continua até hoje. Foi prorrogado mais de 24 vezes e a exceção se tornou norma permanente. Os dados que eu vou oferecer aqui, em boa parte, procedem de um relatório chamado Modelo Bukele, Segurança sem Direitos Humanos, que foi publicado por um conjunto de ONGs de direitos humanos salvadorenhas, as mais prestigiosas, entre elas Azul Originário, AMATE, Cristosal, FESPAD, Educa, la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos y el Servicio Social Pasionista. Então, desde março de 2022 até abril desse ano, 78 mil pessoas, 78.175 foram encarceradas em El Salvador através desse regime de exceção. Para termos uma ideia desse volume, de 78 mil, o número total de presos no país antes era de 39 mil. Então, em 2 anos, eles triplicaram o número de presos no país. Quando questionados quando acabará esse processo, os altos cargos do governo falaram que só acabará quando todos os membros das gangues forem presos e que eles estimam que mais 20 mil pessoas ainda deveriam ser presas, o que colocaria um total de aproximadamente 95 mil pessoas.
Isso significa que 2,46% da população adulta do país está hoje na prisão. Ou seja, de cada 50 cidadãos maiores de idade, um ou mais de um está hoje na cadeia. Como as capacidades das cadeias são limitadas, isso gerou uma superlotação muito intensa em vários anos recentes. A superlotação foi superior a 300%. Ou seja, havia 3 vezes a mais presos do que vagas no presídio. Nos últimos tempos, o governo construiu um mega presídio que mostra para todo mundo, para a internação de terroristas, e aí então a superlotação caiu um pouco, mas ainda continua bastante elevada. Esse processo de detenção maciça, né, massiva, tem se saldado também com a morte de 244 pessoas que estavam sob custódia. Nesses 2 anos, 244 pessoas morreram dentro do presídio. Outra coisa que é muito marcante é que todos esses dados que eu estou dando saem, na verdade, de exposições aleatórias de membros do governo, de tweets, de um dia que dá uma coletiva, porque o governo não fornece informações sistemáticas. Da mesma forma que o governo venezuelano, você tem que olhar os tweets dos altos cargos para tentar dimensionar o tamanho do problema. Ao longo desses 2 anos, as organizações de direitos humanos documentaram um total de 5.931 casos de detenção arbitrária ou ilegal. Esse processo acontece através de reformas legais, né? Em primeiro lugar, uma duração indefinida da detenção provisória e uma extensão por 2 anos do prazo de instrução para os casos que tenham a ver com crime organizado. A Procuradoria-Geral da República tem um prazo de 2 anos para agrupar todo mundo que pertence à mesma estrutura, à mesma organização, antes do julgamento. E há julgamentos coletivos. A Lei Especial contra o Crime Organizado também aumenta o prazo. Por exemplo, a audiência preliminar agora passou de 30 para 105 dias e o prazo para fazer o julgamento cresceu a 120 dias. A denúncia que pode te levar a ser preso pode ser uma denúncia anônima de alguém que te conhece, né? E se admitem agora denúncias indiretas, ou seja, pessoas que dizem que ouviram falar que você tinha alguma coisa a ver com o crime organizado. Se admitem também agora confissões de menores de idade, que antes não eram admitidas. Se admitem perícias no julgamento sem a presença do perito, que, portanto, não pode ser contestado nem interrogado. Se admite também a identificação por foto de uma pessoa, não apenas a investigação policial, mas também no processo judicial. Tem também uma lei especial contra atos de terrorismo, que proíbe a apologia desses grupos criminais e qualquer tipo de simbologia. E, portanto, por exemplo, a imprensa não pode mais publicar os comunicados desses grupos criminais. Porque se fizesse isso, o jornalista pode ser preso. Alguns dos dispositivos que permitiam a censura prévia foram, entretanto, derogados em novembro de 2023. Mas essa ideia de que se você divulga uma informação sobre a Mara, você pode ir preso, continua vigente. Você pode ser preso e sentenciado exclusivamente por ser membro da organização, né? E ser membro pode ser conhecer alguém, ter algum contato. Então, se você tem na tua rede alguém que pertence a esses grupos, ou alguém diz que você tem alguém que pertence a esses grupos, você pode ser preso e condenado. Entre as medidas que o governo tomou, inclui também o racionamento da comida. O presidente fala, né, que não tem que dar muita comida para os presos, né? Não há um mecanismo de informação para os familiares dos presos. Então, se alguém da tua família é preso, você não vai saber. E muitas vezes você não vai encontrar em que prisão a pessoa está e você também não pode visitar, né? Nos casos de morte sob custódia, as organizações registraram exemplos onde a necrópsia não pode ser praticada e o governo, quer dizer, os oficiais, né, os funcionários ameaçaram os familiares para não abrirem o caixão que continha o corpo da vítima.
Todo esse processo vem acompanhado, obviamente, de uma expansão da militarização e de um aumento do contingente policial. Em 2021, Bukele deu a conhecer a decisão de duplicar o número de militares. O exército salvadorenho tinha se contraído depois do fim da guerra, né? Tinha aproximadamente 20 mil integrantes, e Bukele então disse que eles precisavam 40 mil, duplicar o número de militares. Hoje, El Salvador tem o exército maior de Centro-América, com aproximadamente 24.500 em expansão, sendo que não é o maior país de Centro-América, né? Guatemala é bem maior, Nicarágua é maior. A taxa de policiais por habitante em El Salvador hoje é de 4,3 policiais para cada 1.000 habitantes, que é bem superior ao padrão de referência da ONU, que é mais ou menos 3 policiais para cada 1.000 habitantes. Bom, qual é o balanço dessa política exercida pelo governo salvadorenho? Em primeiro lugar, uma grande redução dos homicídios, né? Essa prisão indiscriminada acabou reduzindo drasticamente os homicídios. As cifras oficiais são as seguintes: em 2015, que foi o ápice, né, da violência letal, houve 6.600 homicídios. Em 2022, houve 400. Então, houve uma redução superior a 90%, de acordo com as cifras oficiais. Também houve uma redução muito importante das extorsões, que era o crime que realmente mais preocupava a cidadania e o motivo principal pelo qual a trégua a qual eu me referi anteriormente acabou. Então, as pessoas hoje podem circular em boa parte do país, não em todo, mas em boa parte do país, sem o medo de serem extorquidas pelo crime organizado. E isso leva, obviamente, a um apoio popular significativo para as medidas do governo. Então, em suma, o governo suspendeu o Estado de Direito, a presunção de inocência. Ao invés de investigar para prender, eles prendem todo mundo, né, de forma indiscriminada. E há um risco que eu vou mencionar mais adiante, de uso político do lawfare, né, do uso político do sistema de justiça criminal. Se você quer se vingar contra o Fernando, que me fez uma coisa terrível lá no Equador, então eu ligo para a polícia e digo que o Fernando, obviamente, embora seja um funcionário do BID em Brasília, ele tem um primo que pertence às maras e eles vão fazer alguma coisa com o Fernando, né? Aí também tem muita reminiscência dos velhos processos da defesa civil, chamada defesa civil salvadorenha durante a Guerra Civil, onde as vinganças pessoais eram exercidas através de instituições, organizações armadas, supostamente de inspiração política, mas que serviam sempre para essas vinganças pessoais. Então, El Salvador hoje é, digamos, a fantasia repressiva na sua máxima expressão. Se na área de prevenção, e temos aqui na sala especialistas em prevenção, se fala em prevenção primária, secundária e terciária, né? Primária universal, secundária para grupos de risco, terciária para quem já cometeu ou sofreu violência. O que El Salvador está fazendo poderíamos denominar de repressão secundária, ou seja, todo mundo que está no grupo de risco, bota na cadeia, né? Todo mundo que é pobre, tem tatuagem, está nos lugares que não deveria estar, todo mundo para a cadeia. De fato, eu diria que se trata do primeiro case de sucesso da mano dura na América Latina, porque até agora a mano dura foi um fracasso completo. No México, a militarização da segurança triplicou os homicídios. Em El Salvador, o plano mano dura e o plano super mano dura expandiram o poder das maras e também aumentaram os níveis de violência. Então, pela primeira vez, a fantasia repressiva tem, entre aspas, sucesso, né? Isso solidifica a imagem de que a insegurança se combate ignorando os direitos humanos. Então, é fantasia para eles, pesadelo para nós. Porque eles estão confirmando, entre aspas, que você ganha segurança ignorando, né, atropelando os direitos humanos. E, através disso, Bukele se tornou um referente regional. E diversos políticos estão hoje tentando imitar Bukele e tentando se converter no Bukele nacional. Não vou falar exemplos, mas com certeza, senhoras e senhores devem ter vários em mente. Uma coisa muito importante, que eu acho que de longe de El Salvador não dá para ver com tanta clareza, é que essa política de segurança não é apenas uma política de segurança. É um componente essencial de um plano político autoritário de hegemonia e controle do Estado. E a política de segurança se encaixa nesse plano. Então, vou dar alguns exemplos. Em fevereiro de 2020, o presidente Bukele invade o parlamento no domingo com os militares
ameaça os parlamentares para eles aprovarem um empréstimo de 100 milhões de dólares. E se eles não aprovassem o empréstimo, talvez não haveria mais democracia em El Salvador. Há uma grande reação da comunidade internacional, alguns altos cargos dizem que, bom, ele foi, na verdade, ele disse, a fazer oração, né, dentro do hemiciclo, dentro do parlamento. Essa associação entre política e religião também deve lembrar vários exemplos na região. Posteriormente, em 2021, a Corte Suprema é destituída de forma ilegal, os juízes são mandados embora, aposentados, e são nomeados outros juízes. Esses juízes agora permitem a reeleição, que é proibida pela Constituição salvadorenha. O El Salvador não tem reeleição, mas essa nova Corte Suprema, como já aconteceu também na Bolívia, enfim, tem exemplos de várias orientações, permite uma reeleição que é claramente ilegal. Ao mesmo tempo, há uma progressiva falta de transparência no país. Como eu estava dizendo antes, as informações oficiais hoje, as instituições pegam no Twitter, quando um ministro, um alto cargo, joga alguma informação, então aproveitam para poder. Então, estamos perante um cenário que podemos denominar legitimamente como state capture, como captura do Estado. Todos os poderes do Estado estão hoje submetidos ao governo, ao executivo do presidente Bukele. As ONGs são perseguidas, os jornalistas de El Faro tiveram que se exilar e trabalham hoje desde Costa Rica, ex-presidentes e ex-altos cargos foram processados e o governo está fazendo um uso seletivo do Código Penal. Então, por exemplo, eu fiz parte da Comissão da Verdade de El Salvador, nos anos 90. E um dos nossos sonhos era o fim da anistia, sonho que não se cumpriu. Naquela época, todos os crimes da guerra foram anistiados. Muitos anos depois, como aconteceu em vários países da região, essa anistia caiu. Se abriu a possibilidade de processar e julgar as grandes violações de direitos humanos. O que acontece hoje em El Salvador é que o governo usa o fim da anistia para perseguir politicamente alguns atores que são contrários a ele. Por exemplo, tem um grupo de ambientalistas do estado de Cabañas, da província de Cabañas, que são contrários à mineria. A mineria no país, a mineria metálica extrativa acabou, né, legalmente, mas agora o governo está pensando em retomar a mineria. E esse grupo de militantes ambientalistas são contrários à mineria. O que o governo fez? Acusou esse grupo por crimes cometidos durante a guerra, sendo que tem muitos coronéis, generais que cometeram crimes de lesa humanidade que obviamente não foram processados. Alguns foram, mas a grande maioria não foi. Então o governo pinça acusações para tentar desabilitar a oposição política. O governo também hostiliza a sociedade civil e os direitos humanos. Então, vou ler um tweet do presidente Bukele. Vou traduzir, não vou ler no original, mas mais ou menos diz assim: saibam todas as ONGs de direitos humanos, entre aspas, direitos humanos, que vamos arrasar com esses malditos assassinos e seus colaboradores. Meteremos eles em prisão e não sairão jamais. Não nos importam suas reportagens choramingueiras, seus jornalistas pagos, seus políticos marionetes, nem a sua famosa comunidade internacional, que jamais se preocupou com nossa gente. Vamos sarar nosso país e vamos eliminar essa peste por completo. A palavra peste não é casual, porque tem todo um processo de desumanização, né, das pessoas que cometem crimes. Tratados como animais, portanto não têm direitos. O fiscal, o promotor, o procurador que estava investigando corrupção dentro do governo Bukele, ele foi afastado, né? E, como eu dizia antes, a composição da sala do Constitucional da Corte Suprema foi mudada para permitir uma reeleição que é ilegal. Aliás, na última eleição, um professores são meio subversivos, né? A senhora sabe. Então, teve um professor que, quando foi votar, começou a ler em voz alta o artigo da Constituição que diz é proibida a reeleição. Aí foi preso, né? Porque, imaginem, ler a Constituição no dia da votação é uma coisa intolerável. A sala do Constitucional, para mostrar como a state capture, como a captura do Estado foi eficiente em El Salvador, a sala do Constitucional recebeu, entre março de 2022, o início do estado de exceção, e o 29 de fevereiro desse ano, um total de 6.368 demandas de habeas corpus. Pessoas que tinham sido presas
e alegavam que não tinham motivo para essa prisão. Dessas 6.368, a corte admitiu 13, e das 13 concedeu 3. Então, a gente pode tirar um percentual, 3 sobre 6.368, para poder estimar a eficiência, né, a preocupação que a Corte Suprema salvadorenha de hoje tem com o Estado de Direito. Eu estive em El Salvador em novembro para um debate, e nunca na minha vida vi tanto medo. Eu morei em El Salvador no fim da guerra, quando tinha grupos de extermínio, quando tinha uma violência estatal e contra-estatal muito intensa. Nunca vi o medo que eu presenciei agora em novembro. Os jornalistas que compareceram ao debate falaram uma coisa comigo, quando subiram lá, falaram uma coisa diferente. Como eu era de fora e ia embora, falei a mesma coisa que estou falando aqui. E quando eu desci, os jornalistas me agradeceram por eu ter falado isso, porque eles não têm coragem para poder falar essas coisas no cenário atual salvadorenho. Então, a pergunta é até quando esse sistema, essa política poderá ser sustentada, né? No passado, como eu dizia, todas as prisões em massa acabaram fortalecendo as organizações criminosas. Plan mano dura, super plan mano dura, no Equador, no Brasil, enfim. Quando a gente bota todo mundo para a cadeia, a gente fortalece o crime organizado. Agora, nunca tinha sido feito como dessa vez, que é colocando na prisão todo mundo, sem deixar ninguém sair, sem controle judicial. Então, até quando o governo Bukele poderá manter em prisão essas pessoas que estão dentro? E o que acontecerá quando essas pessoas que estão dentro saiam? A segunda pergunta, complementar com a anterior, é: o que vai acontecer quando novas coortes de jovens atinjam a idade de risco, se não há alternativas de inserção social? Será que vão gerar outros grupos criminosos? Outra forma de crime? Então, obviamente, o encarceramento progressivo de mais e mais pessoas supõe um custo econômico muito elevado, 80 mil pessoas, né? Eles triplicaram o número de presos, e um custo social também muito elevado. Por enquanto, politicamente está se sustentando, embora, como dizia antes, não é um país democrático. Acho que a gente pode dizer, sem medo de errar, que o El Salvador hoje já não é mais uma democracia. Pode ser uma ditadura plebiscitária, o que não constitui uma democracia, né? O que poderia ser feito contra essa situação? Bom, o governo poderia, em primeiro lugar, encontrar evidências para ver se essas pessoas que estão presas hoje realmente cometeram algum crime ou não. Ele poderia lançar a mão, por exemplo, da delação premiada e de outros instrumentos para poder ter evidências e decidir quais dessas pessoas realmente cometeram crimes e têm que ser sentenciadas, e quais são inocentes e têm que sair. E outro elemento importante são os programas de reintegração social. Quando a trégua que eu mencionei antes fracassou, foi uma trégua muito interessante do ponto de vista político, porque a OEA, por exemplo, apoiou essa negociação, e a União Europeia também financiou alguns programas. Mas o nível de investimento em programas de prevenção social, de ressocialização, foi muito baixo, né? Então, como os membros do crime organizado não tinham uma alternativa à extorsão, a extorsão continuou acontecendo. Como estava dizendo, não é só uma política de segurança, é um plano de controle absoluto do Estado, né? E não sabemos até quando isso poderá se sustentar. Quando isso pare de se sustentar, a gente tem que temer que pode acontecer uma onda de violência muito intensa, né? Mas tomara que isso não aconteça, tomara que o país encontre alguma saída incruenta para a situação atual. Mas, enfim, resumindo o que eu disse no início, se o seminário se chama Segurança Pública, Direitos Humanos e Democracia, El Salvador é segurança, entre aspas, sem democracia e sem direitos humanos. Muito obrigado. Muito obrigado, Ignacio. Eu gostaria, são, faltam 5 minutos para 6h30. Acho que se a gente quer fazer alguma pergunta, tem alguma colocação que fazer, consultar com o Ignacio, acho que é um bom momento. Sim. Eu vou aproveitar que a gente não teve outro palestrante, vou fazer uma para Inácio e uma para você. Te ouvi na outra mesa também mais cedo. Acho que para o Inácio, enquanto pensando em evidências, é possível de fato afirmar o sucesso dessa política com a temporalidade da sua aplicação, né? Qual é a temporalidade adequada para se avaliar o sucesso de uma política de encarceramento, né? Pensando no ciclo completo do encarceramento. E te ouvindo na mesa anterior, né, sobre a relevância que o BID dá para
políticas construídas a partir de evidências, e te ouvindo também falar sobre como o Inácio é o autor de grandes papers que trazem as maiores evidências, e ouvindo o Inácio falar de maneira tão clara as evidências a respeito de como o encarceramento no modelo que foi aplicado na América Latina tem gerado esse acirramento faccional e toda essa mazela, entender um pouco também como está no BID o investimento em políticas prisionais, né? Se esse tipo de evidência também é considerado no momento de definição. A gente acompanha pela organização que eu dirijo a formulação da Agenda Brasil do BID. A gente esteve na conferência, a última conferência agora do BID, e tentando mapear de que maneira essas evidências são consideradas nas formulações de investimento do banco, também a partir dessa ótica, né? Bom, a temporalidade é a gente que decide, né? Só que para quem está sem poder sair de casa porque tem que pagar para a Mara, para quem está sem poder subir no ônibus porque vão queimar ônibus, a temporalidade é já. Então, para a maioria dos salvadorenhos, é um grande sucesso. É a possibilidade de se livrar, pelo menos temporariamente, do julgo dos grupos criminais, sobretudo da extorsão, né? E em menor medida da violência. Até onde isso é sustentável, como eu estava dizendo, a gente não sabe. Pode ser um fracasso estrondoso. De fato, a trégua foi um grande sucesso inicial e no final foi um grande fracasso. Então, the jury is out, como diria Bill de Blasio, né? A gente não sabe o que vai acontecer, mas para as pessoas que vivem nessas condições, certamente a vida melhorou, né? E você ouve isso lá, as pesquisas, os surveys estão indicando isso. Então, embora a gente não confie nos dados do governo, que a gente não confia, é claro, que quando você vai lá, que realmente a situação melhorou para muitas pessoas, que a violência caiu e a extorsão caiu, né? Outro problema é que, como eu disse antes, o procurador que estava investigando o círculo de corrupção nesse governo foi afastado. Então, tem gente que está propondo a teoria seguinte: esse governo está mudando a criminalidade tradicional, que era uma criminalidade muito violenta, de rua, etc., por uma criminalidade muito mais sofisticada, organizada, vinculada com o governo, né? Isso a gente também não tem certeza porque não há nenhum olhar independente hoje em El Salvador. Mas em que medida essa criminalidade mais organizada, mais sofisticada vai conseguir, pelo menos, dirigir algo de renda para as camadas mais desfavorecidas, para elas não se engajarem de novo em criminalidade violenta, a gente não sabe. Então é uma grande incógnita. Eu acho que é um grande fato político no continente todo, e para El Salvador é uma oportunidade de respirar no momento em que era asfixiante realmente a presença do crime organizado. Mas o que vai acontecer a gente não sabe. E também não sabe o que vai acontecer politicamente, até quando essa hegemonia autoritária que o que ele exerce sobre o país vai se manter, né? Porque também depende de fatores econômicos, a economia do país, o país investiu muito em Bitcoin, aceita Bitcoin como moeda oficial, teve grandes perdas em relação a isso, tem muito investimento chinês também, então eu acho que a economia também vai marcar o futuro desse governo, da legitimidade do governo e, por tabela, o que vai acontecer com a política de segurança nesse governo. Ah, ótimo, muito obrigado, Ignacio. Não, brevemente, eu acho que o banco tem um olhar de trabalho que tem que ver com que é o mais efetivo. Nesse sentido, o ponto principal que trabalha é com a reinserção. Então, o que nós estamos impulsando tanto aqui no Brasil como no resto da América Latina, primeiramente, é utilizar os programas que são mais efetivos. Nesse sentido, você tem o RNR, o Sistema de Risco, Risco, Necessidade e Responsividade. Seria uma tradução assim um pouco estranha do inglês, mas basicamente tem que ver com avaliar o perfil de risco de reincidência que essa pessoa tem. E aí acho que sempre tem uma confusão aqui no Brasil entre risco de reincidência no crime e risco em termos de segurança, né, da periculosidade. Eu não estou falando disso. Estou falando qual é a probabilidade que essa pessoa tem de recair no crime. Então, você tem uma série de fatores que são estáticos, uma série de fatores que são dinâmicos, a gente tem que fazer uma série de avaliações cada certa quantidade de tempo. Então, a gente desenvolve um programa de tratamento penal focado em cada uma das necessidades das pessoas. Isso dá muito certo. Tem muita evidência, mas a evidência assim, mais conhecida é da Canadá, mas quase que tem uma queda de
30 pontos percentuais, que é enorme, na reincidência dentro do regime fechado e ainda mais no regime aberto. Então, primeiro, o programa que a gente está impulsando é esse. Segundo, a terapia multissistêmica e a terapia cognitivo-comportamental. Qual é o problema? As duas terapias são muito caras, tá? Mas você tem muita evidência internacional aprovada em muitos lugares do mundo, não somente nos países desenvolvidos, mas países em desenvolvimento também, de que isso é muito certo para que as pessoas deixem de ter essa recaída no crime. E depois tem os programas tradicionais de educação e trabalho, que a evidência é menor, mas tem um jeito de fazer-se melhor que outros. Então, esse é o cardápio que a gente tem. Mas outro cardápio que a gente está tentando desenvolver e apoiar muito tem que ver com as alternativas penais. Ou seja, a gente tem que ter uma pena, sim, mas não sempre tem que ter a pena de prisão. Então, como quem tem que estar do lado de outro, o RNR é a ferramenta técnica que vai auxiliar ao tomar decisão para pegar essas decisões. E o que tem que ver com a parte de segurança em termos de risco, a gente está trabalhando muito para tentar ter melhores ferramentas para enfrentar o crime organizado. Nesse sentido, estamos trabalhando muito com o que tem que ver desenvolvimento de ferramentas de segurança dinâmica dentro das prisões e inteligência vinculado a tentar de quebrar essa relação entre as organizações criminosas dentro do sistema carcerário e fora. Então, isso é mais novo, porque acho que todo mundo está aprendendo nesse sentido, é uma demanda grande dos governos, mas o trabalho forte aí nós tem que ver com o outro. Esses são os programas que a gente mais desenvolve. Obviamente, você tem uma parte que o banco apoia, que tem que ver com novas prisões, mas o mandato que nós temos, antes da gente financiar uma nova prisão, você tem que ter todo esse cardápio de soluções implementadas, se você quer ter esse financiamento. Então, o país é o dono de tomar o empréstimo, mas o banco tem essas, não seriam condicionalidades, mas funciona nesse sentido. Não sei se mais alguém tem alguma outra intervenção, que fazer uma pergunta, principalmente para o Ignacio. Marcelo? Español, responde en portugués. ¿Alguna idea acerca de la sustentabilidad económica financiera de la política de Bukele? Tener 100.000 personas presas en un país tan chico y a un costo, aunque sea mínimo de $10.000 al año, da $1.000 millones. Yo no sé cuál es el PBI de El Salvador, pero debe ser dos puntos del PBI mantener las cárceles. Es muchísimo para el país. ¿Lo crees sustentable? O governo não dá dados nem sequer econômicos, né? Então é difícil saber. Eu acho que se o ritmo de expansão das prisões, nós temos hoje 80.000 pessoas presas, mais as 40.000 que tinha antes. Se isso continua nesse ritmo, eu acho que realmente vai ficar inviável. O que o governo está esperando é que já vai colocar todo mundo que é mal na cadeia e, portanto, já não vai precisar continuar expandindo a população prisional. E o argumento que o governo vai te dar é que o incremento da atividade econômica, do investimento, graças a que já não há extorsão, já graças a que, ou seja, o custo do crime era muito elevado, de fato. Então, o argumento do governo é, como a gente acaba com o crime, mesmo que a gente gaste muito em prisão, etc., vai compensar e nossa atividade econômica vai de longe compensar com isso. Mas eu concordo com o fato de que se a expansão na população prisional continua, vai chegar um momento em que não vai ter, construiu essa cadeia para 40.000 pessoas, que custou muitos milhões de dólares. Não pode construir uma cadeia como essa todo ano, né? Mas a aposta do governo, como eu dizia, é que não vai precisar continuar expandindo a população carcerária, pelo menos não nesse ritmo. Muito obrigado, Ignacio. Temos mais alguém? Senão a gente dá por finalizado o painel. Agradecemos muito a todos, o palestrante especialmente, e ao IDP, o IGE. Não? Perfeito. Muito obrigado, boa tarde e até amanhã.